O milionário fica paralisado ao ver a mendiga negra cuidando de seu filho com amor. Era uma noite comum em São Paulo. Mas para Ricardo, o milionário de meia-idade, tudo parecia opaco. Ele saía de um jantar de negócios, quando em meio ao trânsito caótico e aos brilhos das luzes da cidade, seus olhos foram capturados por uma cena inesperada. E ali estava Ana, uma mulher negra, com o cabelo desgrenhado, sentada no chão frio de uma calçada. À sua frente, seu filho deficiente, um garoto de olhos grandes e sonhadores, brincava com um pedaço de papel amassado. O desamparo daquele cenário era brutal, mas não era isso que paralisou Ricardo. Era a forma como Ana olhava para o menino, seu olhar frágil, mas cheio de amor. Ele sentiu um nó na garganta. Quanto mais ele observava, mais sua vida de luxo e excessos parecia insignificante. As risadas de seus filhos, que sempre lhe pareceram normais, agora soavam distantes. Ali estava uma mulher que enfrentava uma batalha diária, e mesmo assim, Ricardo sentiu-se culpado por sua fortuna e seus privilégios. Ele não sabia ao certo por que se aproximou, mas a necessidade de entender o que a motivava o empurrou. O barulho da cidade sumiu. O tempo parou. "O que é que faz você sorrir assim, Ana?" Ele perguntou, a voz trêmula, e ela olhou para ele, o olhar transbordando de uma genialidade silenciosa. "O amor não tem preço", respondeu. E aquelas palavras ecoaram dentro dele como um eco de compromisso que ele havia esquecido. O que Ricardo não esperava era a resposta profunda que ouviria em seguida. Ana começou a contar sua história. Ela era uma artista antes das dificuldades. Um segredo escondido. Uma filha que morrera tragicamente em um acidente. O calor que irradiava de seu filho era a luz que ela ainda tinha. E o luto por ele, por nós, disse com lágrimas nos olhos. Ricardo sentiu seu coração se apertar. Ele se lembrou de suas falhas como pai, dos momentos em que estava tão focado em ganhar dinheiro que esqueceu o que realmente importava. O status e a riqueza que sempre valorizou, de repente, pareciam pequenos diante daquela conexão pura e desinteressada. Eu não sei se sou capaz de fazer isso, murmurou Ricardo, desespero e confusão. A conversa o deixara desnudo. Ele percebeu que ao mesmo tempo que se sentia mais vivo, também se via em um abismo de incerteza. A pergunta que o cercava era clara. Será que ele estava disposto a sacrificar tudo o que construíra para realmente entender o que sua vida poderia significar? E ali, numa calçada iluminada por fluorescentes, a realidade do que poderia ser sua vida o confrontava. Um dilema moral tão intenso que o consumiu. Olhando para Ana, sentiu que cada escolha o afastava de uma verdade que talvez ele precisasse inflir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ricardo estava paralisado. O olhar de Ana o atravessava, um misto de força e vulnerabilidade. Ele sentia o peso daquela conversa, como se estivesse acordando de um sono profundo. Mas, de repente, um estrondo quebrou o silêncio sutil da calçada.
O barulho de passos apressados, gritos que surgiram do nada. Ricardo virou-se. Homens vestidos de preto, rostos ocultos, corriam em direção a Ana e ao garoto. "É a polícia!" gritou um dos homens, enquanto outros levantavam as mãos para o alto, como se quisessem se render. Mas, em vez de deter-se, continuaram a correr. O pânico tomou conta do lugar. Ricardo não conseguia entender o que estava acontecendo. Ana se levantou, protegendo o filho, seus olhos arregalados. O garoto, assustado, piscava, buscando a familiaridade do sorriso da mãe. "Fuja!" ela exclamou. "Vá!" Ela não estava pedindo a ele, mas alguém que agora parecia invisível. O tumulto aumentou. O barulho das sirenes cortava o ar, misturado aos gritos confusos da multidão que começava a se formar. As expressões horrorizadas de estranhos refletiam uma tensão crescente. O coração de Ricardo acelerou. Ele não podia ficar parado. Mas antes que uma ação pudesse ser tomada, um tiro ecoou. Um tiro claro, potente. Reflexo da brutalidade que ele sempre via à distância. Ana caiu, o corpo tenso no chão. O filho, em choque, começou a chorar. "Mãe!" O grito rasgou o ar da noite, e tudo parecia congelar. O tempo, nesse momento, não existia mais. Ricardo sentiu um impulso incontrolável. Ele se moveu como um robô, correndo em direção a Ana. O que estava acontecendo? Era como um filme de terror, se desenrolando diante dele. Mas ele não podia simplesmente assistir. Ele se agachou, segurando Ana nos braços. O sangue manchava suas roupas. "O que aconteceu? O que você fez?" A voz dele tremia. Os olhos de Ana se encontraram com os dele. "Meu filho, proteja meu filho." Ela mal conseguia falar. Sua respiração era lenta, como se cada palavra estivesse arrancando partes de si. E então, no meio da confusão, um homem avançou para eles, saindo da escuridão. Era alguém que Ricardo reconhecia, mas não queria crer. "O que você está fazendo aqui?" Ricardo perguntou perplexo. Era mesmo Carlos, seu antigo sócio, envolvido em negócios escusos. Uma figura que sempre mantinha a distância, mas que agora estava bem ali, diante dele. "Eu tinha que resolver as coisas, Ricardo. Não era para ser assim." Carlos exclamou, seu olhar carregado de desespero. Ricardo não entendia. O passado se misturava ao presente, e naquele momento, tudo o que ele achava que sabia estava desmoronando. "Você fez isso? Você é o motivo desse caos?" gritou, sentindo que seu mundo estava se fragmentando. Carlos hesitou. Era como se confessar algo devastador estivesse prestes a escapar de seus lábios. "Eu não podia deixar. Ela sabe muito." "No que você se envolveu, Carlos?" A voz de Ricardo tremia, agora com raiva e desespero, não só pelo que via, mas pelo que sentia dentro de si. Ele percebeu que a vida que pensava ter construído, as certezas que mantinha, eram apenas ilusões. Ana começou a soluçar, as sirenes e o caos aumentando ao redor, mas para Ricardo, tudo se resumia a ela, ao menino e ao homem que agora revelava facetas de um passado esquecido. O dilema moral que sentira antes se intensificou, carregando o peso de segredos não revelados. Antes que qualquer coisa pudesse ser feita, uma realidade que nenhuma das peças do quebra-cabeça poderia prever estava prestes a ser desvendada. Em meio à adrenalina, Ricardo percebeu que ele não estava apenas salvando uma vida. Ele estava prestes a confrontar o que acreditou que nunca faria parte da sua história.
E então, no instante mais sombrio, Ricardo ficou ali com o olhar perdido, sem saber o que o próximo segundo reservava. Ricardo ficou ali, segurando Ana, seu coração batendo descontrolado. A cena que se desenrolava ao redor parecia um pesadelo. O garoto chorava, o caos tomava conta, e mesmo assim, sua mente girava em torno de Carlos, que agora parecia mais um fantasma de um passado que ele preferia. O mundo ao redor deles parecia distante, mas a presença de Carlos estava muito perto. Ricardo queria entender, mas não conseguir. Então, enquanto as sirenes ululavam, algo diferente aconteceu. Uma figura emergiu da multidão, uma mulher de cabelos curtos, vestindo um casaco escuro, com uma expressão de determinação. Ela se aproximou rapidamente e, em questão de segundos, Ricardo reconheceu o olhar. Era Helena, sua ex-esposa. "Ricardo!" ela gritou, mas sua atenção não estava nele. Seus olhos se fixaram em Ana e no filho. O que está acontecendo aqui? O choque atingiu Ricardo como um soco no estômago. Em meio ao tumulto e à confusão, tudo o que ele pensava ter construído estava se desmoronando. Ele se virou para Carlos, a raiva crescendo. "O que você sabe, Carlos? O que você escondeu de mim?" Ele não percebia que estava se esquecendo da dor de Ana e do garoto. O olhar de Helena o puxou para o presente. Helena, agora em pé, ao lado de Ana, se agachou. "Ana, você está bem? O que aconteceu?" Sua voz, cheia de preocupação, soava cada vez mais intensa. "Não, não pode ser." Ana lutava com suas palavras, mas o pânico em seus olhos era mais do que claro. Ricardo olhou entre as duas mulheres. O que elas tinham em comum? O peso daquela cena o sufocava. O tempo parecia ter parado, mas tudo estava prestes a mudar. Carlos, percebendo que a verdade estava prestes a vir à tona, começou a se afastar. "Eu tenho que ir. Isso não faz parte disso." Mas Ricardo não deixou. "Você vai ficar e vai explicar tudo. O que aconteceu com Ana? O que você fez?" A cada palavra, a intensidade aumentava. "Ricardo, não! Você não sabe!" Carlos gritou, desesperado, mas já era tarde. O ar estava carregado de tensão. Enquanto isso, a mulher que se aproximara, Helena, finalmente parecia perceber que havia algo mais. "Você conhece Ana?" perguntou, seus olhos fixos na mulher no chão. E então, tudo desmoronou. Ana levantou um braço, um gesto de proteção. "Helena, você não entende. Eu sou a mãe do filho do Ricardo." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O silêncio caiu sobre todos. O peso daquela revelação era quase tangível. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele mal conseguia processar. O que ela havia dito? Um misto de incredulidade e choque percorreu seu corpo. A dor na expressão de Ana, a urgência nas palavras dela. Tudo fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, era como uma bomba prestes a explodir. Helena olhou para Ana e depois para Ricardo, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça se desintegrando. O que você quer dizer com isso?" Sua voz estava cheia de confusão e raiva. Ricardo se sentia perdido. O garoto, com lágrimas escorrendo e o rosto pálido, só queria a mãe. Iniciava a batalha mais profunda que ele enfrentaria. "Mãe, por que estão gritando?" Os olhares se cruzaram. A verdade pairava no ar. E com isso, novos segredos e dores estavam prestes a irromper. Ele havia colocado tudo em risco. E agora não havia como voltar atrás. À noite,
Antes tão opaca, agora parecia um turbilhão. E tudo o que ele pensava saber, tudo o que ele acreditava sobre sua vida, estava prestes a se desfazer em 1000 pedaços. A pergunta no ar era uma só. Quais seriam as consequências dessa revelação? Ana levantou o braço, e o silêncio que se seguiu era pesado, como se o ar tivesse se tornado denso. Ricardo não conseguia processar as palavras dela. O que você quer dizer com isso? A confusão se espalhou pelo rosto de Helena, seus olhos arregalados em choque. O garoto, ainda agachado, olhava para as figuras adultas com uma mistura de medo e confusão. Os gritos da multidão ao redor ecoavam ao fundo, mas para Ricardo tudo parecia distante. O mundo ao redor estava à beira do colapso. Ana, você não pode estar dizendo isso! O que você quer dizer que é a mãe dele? A cada palavra, seu coração batia mais acelerado. A raiva e a incredulidade se misturavam dentro dele. Ana ia abrir a boca para falar novamente. Mas então, antes que pudesse desdobrar a verdade, um novo som cortou o ar. Uma explosão! O estrondo ressoou como um trovão, fazendo as pessoas gritarem em pânico e se agacharem. Parte do prédio em frente desabou. Poeira e detritos voaram pelos ares, criando uma nuvem de caos. O grupo ficou paralisado, os olhos fixos na fonte do barulho. Do meio da fumaça, figuras começavam a emergir, e um medo profundo tomou conta de Ricardo. Eram homens, armados, com expressões rudes, e ele percebeu que estavam ali para algo mais sinistro. A adrenalina subiu em seu corpo. O instinto de proteção ultrapassou qualquer outro pensamento. Corra, Helena! Ana, vamos! Ele puxou Ana em direção a Helena e o garoto, mas sua cabeça girava. O que estava acontecendo? A cinza da fumaça se espalhou e, em meio ao caos, Ricardo viu Carlos escorregar para trás, tentando se esconder. O que você fez, Carlos? Ele não tinha tempo para as respostas, mas precisava entender. A vontade de saber fervia em seu peito. Carlos, no entanto, tinha um olhar aterrorizado, e isso só aumentava a inquietação de Ricardo. As sirenes soavam agora mais intensamente. Pessoas se atropelavam buscando escapar daquela cena de terror. E no meio do tumulto, uma nova figura apareceu. Uma mulher que Ricardo reconheceu de relance. Júlia, a irmã de Carlos, também conhecida por seus laços com o submundo que Carlos tentava manter longe dele. Cuidado! Eles vieram! O grito de Júlia se misturou ao barulho crescente. Nesse momento, Ana, claramente fragilizada, puxou Ricardo pela camisa e sussurrou: Ricardo, você precisa entender. O garoto é de Carlos. O tempo quase parou. Os olhos dele se arregalaram. Não, não pode ser. O que você está falando? As palavras saíram em um sussurro. Uma tempestade de emoções borbulhando por trás de cada sílaba. Ele não sabe que é meu sangue. Ana não estava apenas preocupada com o filho, mas com a vida de todos ali. Ricardo sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Você está dizendo que Carlos? Mas não havia mais tempo. Os homens armados começaram a se aproximar, gritando ordens. Desçam ao chão! Uma onda de pânico tomou as pessoas ao redor. Ricardo sentiu a necessidade de se proteger e proteger a eles. Ele olhou para Helena, e o que viu em seus olhos estava além do medo. Havia uma mistura de dor e a sensação de que tudo o que eles construíram estava desmoronando. Alguém disparou uma arma, e o tiro ressoou como um grito na noite. As pessoas ao redor começaram a correr, e o caos tomou conta. Ricardo puxou Ana, o garoto e Helena para mais perto. Sigam-me! Gritou, tentando encontrar uma saída. A revelação estava ali, como uma bomba, prestes a explodir.
Mas não havia espaço para discussões agora. Helena olhava para Ana, depois para o garoto. Percebeu a gravidade da situação. O que você quer dizer, Ana? O pânico e a urgência tornaram-se palpáveis. Antes que alguém pudesse responder, outro disparo ressoou, e então um grito. Era Carlos caindo no chão. Uma mancha de sangue se espalhando rapidamente ao seu redor. Ricardo ficou paralisado, o desespero transbordando por seu ser. As peças do quebra-cabeça se moviam rapidamente, mas como um mar que não cessa em sua fúria, tudo parecia prestes a mudar irreversivelmente. E no meio de tudo isso, a pergunta ecoava em sua mente: até onde você iria para proteger aqueles que ama? O cenário desmoronava ao redor, enquanto ele e as pessoas que amava se viam em um abismo de mentiras e segredos. E Alan, o garoto, olhava inocentemente, sem entender que o dilema de ser filho de Carlos agora carregava uma nova carga. Uma verdade devastadora prestes a emergir. Ricardo ficou ali, segurando Ana, seu coração batendo descontrolado. O menino chorava e o caos tomava conta. Era um pesadelo, e a ideia de que tudo estava se desmoronando o deixava paralisado. Logo, as mãos armadas se aproximaram, ordenando silêncio, mas o barulho da confusão ao redor se tornava ensurdecedor. Ele precisava agir. Vamos, sigam-me! Gritou, puxando Ana e o garoto. Mas antes que conseguisse se mover, algo inesperado aconteceu. Uma nova explosão, dessa vez mais perto, interrompeu seus pensamentos. Foi como se o mundo tivesse se partido em duas. O chão tremeu e os gritos se tornaram ainda mais altos. Mas não era só isso. Entre o caos, uma figura familiar surgiu dos escombros. Era Clara, a mãe de Ricardo. Ela estava coberta de poeira, mas seu olhar penetrante e decidido exalava uma força indescritível. Por um momento, tudo pareceu desaparecer, exceto a força que emanava dela. Ricardo! Gritou, chamando-o em meio a tumulto. Você precisa saber a verdade. Receoso, mas intrigado, Ricardo hesitou. O que a sua mãe estava fazendo ali? Clara foi até ele, com determinação, e enquanto as sirenes soavam e a fumaça os envolvia, ela disse: Eu vim porque você precisa entender tudo. Ana, ela não é quem você pensa que é. As palavras dela cortaram o ar. Ricardo ficou em choque. O que você quer dizer? Agora não é hora para isso. Mas a gravidade no olhar de Clara era como um peso imenso. Ele tinha que escutar. O garoto é especial, Ricardo. Ele é seu. Ela sussurrou. O mundo ao redor parecia girar. As imagens embaçadas. Ana, ouvindo isso, olhou para Clara com um misto de confusão e desespero. Não, isso não pode ser verdade, gritou Ricardo. Eu não fiz nada. Como? Ele mal conseguia encontrar palavras. A revelação bateu como um golpe no estômago. O garoto, com os olhos cheios de lágrimas, olhava para a conversa sem entender. Era como se o chão tivesse cedido sob seus pés mais uma vez. A verdade é mais complexa do que você imagina. Ana, ela mentiu para proteger você e para proteger Alan, Clara disse, o olhar fixo no menino. Ela e Carlos são parte de algo muito maior. Algo que você vai descobrir se não agir rápido. O pânico tomou conta de Ricardo. Por que ninguém me disse nada?
Por que você me manteve afastado disso? A raiva queimava, mas a confusão era ainda maior. Agora, a conversa se tornava um quebra-cabeça emaranhado. Ele olhou para Ana, que estava decepcionada. Mas o que as palavras de sua mãe significavam? Ricardo, é a verdade, disse Clara, com lágrimas nos olhos. Alan precisa de você e de sua proteção. Você é mais do que imagina. O caos ao redor parecia distorcido, mas, à medida que a dor aumentava, uma centelha de esperança se acendeu dentro dele. E em um instante de clareza, a decisão tomou forma. Está tudo bem, Alan, Ricardo disse, tentando acalmar o garoto. Eu estou aqui. Eu vou cuidar de você. Ele olhou para Ana e Clara, ainda tentando entender as conexões entre eles. Mas precisamos sair daqui. Agora! Os homens armados se aproximavam, mas o foco de Ricardo estava em proteger Alan. Era como se todos os laços criados até ali estivessem prestes a serem testados de uma forma devastadora. Mais uma vez, ele estava diante de uma escolha. O que fazer a seguir com tudo que havia aprendido para si mesmo e para aqueles que agora considerava família? A verdade o cercava e o peso da responsabilidade era esmagador. As vozes, o barulho da multidão, tudo se misturava em um ruído ensurdecedor. Mas, no centro do turbilhão, havia um laço inquebrantável se formando. Ele não sabia o que mais viriam a descobrir, mas a determinação crescia dentro dele. E enquanto a explosão ecoava em sua mente, o futuro pegou um novo rumo, escuro e imprevisível. A pergunta pulsava em seu coração. Até onde ele iria para proteger aqueles que amava, agora que tudo o que ele acreditava estava mudando? Ricardo segurou Ana com força, os olhos se movendo entre ela e o garoto, tentando processar tudo o que estava acontecendo. O medo tomava conta de seu corpo, mas a determinação de proteger aquela família recém-descoberta o mantinha focado. Então, de repente, um dos homens armados disparou novamente, e o som do tiro agudo cortou o ar. O impacto foi como uma explosão de adrenalina. Ricardo puxou Ana e Alan, tentando se proteger do caos que se formava ao redor. A multidão gritava, todos em pânico, buscando uma saída. Mas ele não podia deixar que isso o separasse. No fundo do seu coração, sabia que eles eram mais do que estranhos. Eram parte de sua nova realidade. Em meio à fumaça, Clara chamou. Ricardo, precisamos ir, agora! Ele não sabia o que fazer. Assustado, mas determinado, ele começava a se mover. Mas antes que pudesse avançar, algo fez parar. Uma figura familiar estava ali, parada, com uma expressão de desespero que fez seu coração disparar. Era Júnior, seu filho mais velho. Pai! Ele gritou, a voz alta o bastante para cortar o barulho ao redor. Ricardo nunca havia esperado vê-lo ali. O garoto estava em pânico e quase não tinha força para se manter em pé. Como ele chegou até ali? O que ele estava fazendo em meio ao perigo? Júnior, não! Ricardo exclamou. Mas o tempo parecia correr. Júnior olhava para ele com um medo profundo nos olhos. E isso fez o coração de Ricardo se apertar. Ele estava prestes a atravessar a linha entre o que sabia e o que não sabia mais. Sem pensar, saltou para a frente e puxou o filho para perto. Você não devia estar aqui, é perigoso! As palavras saíram entrelaçadas com o medo de não conseguir protegê-lo. Mas a expressão de Júnior
Não era de medo apenas. Era de algo mais. Urgência. Mãe, eu vi. Ela está aqui, a mãe do Alan. Júnior gritou, a voz trêmula. Ricardo congelou. O que ele estava dizendo não fazia sentido. O que você quer dizer? Sua mãe? Sua mente girava, conectando dots que não faziam sentido. Ela é... Mas Júnior foi interrompido por um novo barulho. Um tiro disparou e um grito rasgou o ar. Uma das figuras armadas caiu ao chão, atingida. E a verdade se abria como uma caixa de Pandora naquele momento de caos. Ricardo viu Carlos, agora com a expressão pálida, lutando para se levantar. Ana, não! Proteja o garoto! Carlos gritou, enquanto outros homens armados começaram a se dispersar, os olhares fixos em um único alvo. Ana. Carlos, o que está acontecendo? Você está... Ricardo queria entender, mas as palavras ficaram presas em sua garganta quando ele viu. Ana estava se movendo em direção a Carlos, um olhar de fúria e dor. Você não pode fazer isso, Carlos! Eles estão aqui por sua causa! A acusação estava nascendo ali, na confusão. Mas a revelação do filho de Ricardo que estava presente, somada àquela dinâmica, fez tudo estremecer. Então, enquanto a tensão aumentava, uma figura conhecida apareceu. Júlia, a irmã de Carlos, com um olhar que não deixava dúvidas. Ricardo, pare! Você não sabe o que está fazendo! Ela estava entre eles e o olhar dela falava mais que 1000 palavras. O que estava acontecendo? O que eles estavam escondendo? A verdade, que parecia tão próxima, agora dançava em um vácuo de incertezas. Ana olhou para Júnior, com o olhar da mãe que tentava proteger os filhos a qualquer custo. Você precisa entender, Ricardo. Eles vieram atrás dele. Era como uma faca cortando. A verdade que ela estava tentando evitar estourava em 1000 pedacinhos. Ricardo olhou para Alan, o menino completamente alheio ao drama dos adultos. O que você quer dizer com isso, Ana? Ele sentiu um nó se formar na garganta. O passado que ele imaginava ser separado agora se misturava com o presente de uma forma tão complexa. Mas Júnior, ainda segurando a mão do pai, interrompeu. Pai, eu sou amigo do Alan. Ele não sabe que está em perigo. Eles querem ele. Eles sabem que ele é especial. As palavras foram como chamas em um inverno gélido. Ricardo se sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Alan é O que você está dizendo, Júnior? Pânico e confusão cresceram dentro dele. O que estava acontecendo ali? Bisbilhotando segredos familiares onde a vida de todos estava em jogo. O que ele não sabia? Eles não vão parar. O que você não percebe é que eles não são apenas criminosos. A voz de Júnior era um sussurro angustiado. Eles são parte de algo ainda maior. E agora estão atrás de nós. Era um quebra-cabeça se revelando à força. E no meio daquela confusão, cada peça jazia ali, esperando para ser colocada em seu devido lugar. E bem no instante em que Ricardo estava prestes a pegar a última peça, uma nova explosão estourou atrás deles, levando tudo o que ele acreditava a um novo colapso. O pânico explodiu ao redor, o chão tremia e ele se viu encurralado, cercado por segredos, verdades e mentiras que o destroçavam. Sabia que a situação estava prestes a mudar de uma forma que nunca poderia imaginar. Ever foi para a segurança, mas a pergunta que pairava no ar queimava como um incêndio. Quem ele realmente podia confiar? Ricardo segurou Ana com força, os olhos se movendo entre ela e o garoto, tentando processar tudo o que estava acontecendo.
O medo tomava conta de seu corpo, mas a determinação de proteger aquela família recém-descoberta o mantinha focado. Então, de repente, um dos homens armados disparou novamente e o som do tiro agudo cortou o ar. O impacto foi... Pom! Em meio à fumaça, Clara chamou. Ricardo, precisamos ir! Agora! Ele hesitou. A urgência em sua voz o fazia se sentir inquieto. Mas, antes que pudesse avançar, algo fez parar. Uma figura familiar surgiu da fumaça. Era Júnior, seu filho mais velho, com um rosto pálido e os olhos arregalados. Pai! Ele gritou, cortando a confusão. Ricardo se virou, o coração na garganta. Você não devia estar aqui. É perigoso. As palavras saíram entrelaçadas com o medo. Eu vi tudo, Júnior ofegou. A mãe do Alan tá aqui. Eles estão atrás dela e por sua causa, pai. O desespero nas palavras do filho fez o coração de Ricardo disparar. Como assim atrás de mim? Sua voz saiu trêmula. O pânico se espalhou. O que você quer dizer? Mas não havia tempo para perguntas. Um novo estrondo interrompeu sua fala. Uma explosão perto deles fez a terra tremer. O chão vibrou sob seus pés e as pessoas começaram a correr. Para onde você está indo? Ricardo gritou, tentando manter todos juntos. Mas Júnior, olhando para trás, parecia paralisado. Ali, ele apontou. A mãe do Alan. Ela estava escondida. E agora eles a encontraram. Ricardo e Ana trocaram um olhar. O que estava acontecendo? O garoto, ainda assombrado pelo que viu, precisava ser protegido. Precisamos sair daqui, gritou Ana. Mas antes que pudessem agir, um grupo de homens armados surgiu das sombras da explosão. Eles se aproximavam com expressões ferozes e a determinação de Ricardo cresceu. Ele não poderia deixar que isso acontecesse. Corra! Ele gritou para os dois. Mas no meio do caos, a verdade de tudo parecia começar a emergir. Ana olhou para Alan, que tremia. Você não entende, Ricardo. Eu fiz o que precisava. A vida do Alan depende disso. O olhar dela era de dor e determinação. Mas a confusão era demais para Ricardo. Seus pensamentos giravam. Depende do quê? Nesse momento, o tempo pareceu parar. Ele viu o movimento de uma das armas e a tensão no ar cresceu. Mas o que aconteceu em seguida, nenhum deles poderia prever. Uma balança do destino. Um grito cortante. Um dos homens armados disparou. O tiro ecoou e Alan caiu. Um som horrível acompanhando seu corpo. O mundo ao redor virou um turbilhão de confusão e gritos. Ricardo não se lembrou de como se moveu, mas tudo o que sabia era que precisava alcançá-lo. Não, Alan! Ricardo gritou, sentindo o chão se desmoronar sob seus pés. Ele correu em direção ao garoto, mas, enquanto fazia isso, algo brilhou à distância. A mulher que aparecerá antes de Júnior, já mais perto, estava agora diante deles. Chega! Ela gritou, os olhos fixos em Ricardo. Não se aproxime dele! Era Júlia, a irmã de Carlos. Seu olhar oscilava entre a dor e a determinação. Eu não posso deixar que você faça isso. Mas o que estava acontecendo? Ricardo se virou, confuso. A cena estava escapando de seu controle. O que você quer dizer? Não! Então, a explosão se acalmou e a verdade emergiu de uma forma que ninguém esperava. A mulher disse, com uma voz firme, ela não é a mãe do Alan. Sou eu. Eu sou a verdadeira mãe dele. E as palavras dela cortaram o ar como uma faca. O que Ricardo achou ser uma única narrativa de amor e proteção, agora se desdobrava em mentiras e traições. Ninguém se movia. A revelação pairava no ar.
Todo o significado do que estava ocorrendo mudava, e um novo pânico tomou conta da cena. Mas isso não pode ser! Você está mentindo! Ricardo gritou, sentindo que o piso estava se movimentando sob seus pés. Como tudo poderia ser tão complexo? Nesse instante, a multidão ao redor parou e o silêncio se estabeleceu. Clara olhou para a irmã, os olhos arregalados. Não! Como você pôde? O peso da verdade estava prestes a desmoronar tudo. Ricardo sentia como se sua vida estivesse delirando. Alan, você me conhece? O chamado de sua voz era de desespero, enquanto tudo ao seu redor parecia prestes a explodir em uma nova onda de caos. O que se seguiria agora? Quais segredos ainda estavam escondidos e quem realmente eram aqueles que amava? A pergunta pairava no ar, tingida de um medo profundo e de uma tensão insuportável. Ricardo ficou paralisado. As palavras de Júlia cortaram o ar pesado como uma faca. Ele piscou, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Você não pode estar falando sério. A incredulidade explode em sua voz. Alan olhou para ele com confusão. E a tensão no ambiente era palpável. O tempo parecia parar enquanto todos esperavam por uma reação. Alan é meu filho, disse Júlia, e suas palavras puxaram o tapete debaixo de todos. O garoto, que até aquele momento parecia inocente no meio da confusão adulta, agora não era só filho de Ana. Ele era uma mistura de passado e segredos, insegurança e dúvida. Você precisa acreditar em mim, Ricardo. Eu só estive protegendo ele. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Como você pode dizer isso? O que aconteceu entre vocês? A raiva e o desespero tomavam conta dele. Ele estava cercado por mentiras. E agora, mais uma vez, estava de frente a algo que não fazia sentido. Foi um acidente. Eu tive que deixá-lo. Júlia conseguiu gaguejar, a voz dela tremendo. Carlos não queria que eu contasse. Mas ele é. Ele é especial e todos sabem disso. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas a determinação estava lá também. Ele notou a agitação dela, a vulnerabilidade, mas a confusão dominava sua mente. E de repente, em meio ao caos e à revelação, algo distraiu todos. Um novo tiro ressoou, mais uma vez quebrando o silêncio com um eco aterrorizante. O grupo reagiu instantaneamente, entrando em pânico. "Todos para baixo!" gritou alguém, enquanto os homens armados se moviam de maneira agressiva, decididos a acabar com a confusão. Ricardo puxou Júnior para perto, enquanto tentava proteger Alan e Ana. "Não se afastem de mim!" A adrenalina pulsava em suas veias. A verdade não importava mais. A sobrevivência ocupava a mente dele. Mas foi naquele momento que uma explosão estourou à distância, derrubando um pedaço de parede de um edifício próximo. O impacto fez a terra vibrar e a poeira subiu, criando uma cortina densa entre eles e os ameaçadores. A cena era caótica. A pressão do momento criava um pânico sem igual. E o chão parecia tremer sob seus pés enquanto todos buscavam uma saída. Quando a poeira assentou, Ricardo viu algo que o fez congelar. Em meio ao caos, uma figura conhecida apareceu entre os escombros. Era Carlos. Ele estava ferido, mas tinha uma expressão de desespero que paralisou Ricardo. "Ricardo! Eu não queria que isso acontecesse!" Carlos balbuciou, sua voz ecoando com horror. A cena estava se transformando em uma tempestade de revelações. "Você não entende? Todos estão atrás dele por causa do que ele é."
Do que você está falando, Carlos? Ricardo gritou, a raiva consumindo. Carlos estava ali, e isso significava apenas mais perguntas e menos respostas. Alan, ele pode fazer coisas. A declaração dele paralisou todos novamente. A ideia de que Alan era especial, que poderia ser algo mais, martelava a mente de Ricardo. Ele olhou para Alan, uma mistura de medo e esperança preenchendo seu olhar. Eles querem pegar ele para usar seus poderes, Caruso exclamou, enquanto a verdade deixava todos sem palavras. Júnior, ainda ao lado de Ricardo, agarrou sua mão, apertando-a como se a adrenalina os conectasse. Mas e nós? O que vamos fazer agora? A urgência no olhar do filho era uma faísca acesa em meio à escuridão. Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele não estava apenas lutando pela proteção de sua nova família. Ele estava, de alguma forma, se tornando parte de algo muito maior e muito mais perigoso do que jamais imaginara. E, enquanto enlameava-se em verdades e mentiras, uma nova pergunta ressoava em sua mente. Até que ponto ele conseguiria ir para proteger Alan e a si mesmo de um futuro que parecia devastador? A situação se tornava uma luta pela sobrevivência, mas o que todos realmente queriam? A verdade ou apenas uma chance de escapar do pesadelo que se desenrolava ao redor? A resposta permaneceu no ar, tensa, instável e cheia de incertezas. Ele sentiu como se o destino tivesse se burlado deles. Cada revelação mais profunda, cada escolha mais desesperadora, e o peso da responsabilidade estava prestes a esmagá-lo. O futuro de todos estava em jogo, e mais importante, o que significava realmente ser família em meio a tanta confusão? Ricardo sentiu a adrenalina pulsando através de seu corpo, enquanto tentava fazer sentido da confusão ao seu redor. "Júlia, isso não faz sentido!" gritou, ainda segurando Alan. E tremia em seus braços. A mistura de medo e surpresa estava clara no rosto do garoto. Todos estavam prestes a entrar em uma nova onda de caos, quando de repente uma sirene alta e estridente cortou o ar, fazendo até mesmo os homens armados hesitarem. Nesse instante de hesitação, a realidade se rompeu. Do outro lado da rua, um carro preto avançou, as suas luzes ofuscando a escuridão. Ele parou abruptamente e a porta do motorista se abriu, revelando uma figura familiar. Era Patrícia, ex-namorada de Ricardo com "Ricardo, entre no carro agora!" Mas a cena parecia uma sequência de um filme de ação e Ricardo hesitou. "Patrícia? O que você está fazendo aqui? Você não entende que isso está prestes a explodir?" A tensão era palpável, e enquanto Júlia e os homens armados começavam a se ajustar, a pressão aumentava, quase como se todo o universo estivesse assistindo a esse momento. "É uma questão de vida ou morte. Você não pode perder tempo." Patrícia insistiu, olhando rapidamente para o cenário caótico ao redor. Ricardo sentiu uma onda de desespero. Ele estava preso entre o que sentia por Ana e Alan e a proteção que Patrícia oferecia. Mas antes que pudesse decidir, uma nova voz cortou a confusão. "Ajude-me, por favor!" Era Helena gritando, cheia de pânico. Ela estava se afastando de um grupo que parecia decidido a levá-la à força, um pânico desenfreado nos olhos. O momento se estirou e a incerteza cresceu. O que fazer? Salvar a antiga chama ou proteger a nova família que se formara de forma inesperada? Ricardo olhou para Alan, que estava perto de chorar. Ele pensou na necessidade de sobreviver, nessa confusão que estava se tornando uma mistura devastadora de vidas e perigos. E então uma segunda explosão estourou,
Mas desta vez foi diferente. Um brilho intenso iluminou o céu noturno. Um raio de luz emanou de Alan, envolvendo todos em um campo luminoso. As pessoas ao redor se afastaram, aterrorizadas e confusas, enquanto a energia pulsava através do garoto. Ricardo ficou paralisado, sem compreender a magnitude do que acontecia. "Alan!" ele gritou, mas a voz dele estava coberta pelo som ensurdecedor. A luz dançava como uma chama, em meio ao medo e pânico, e todos pareciam ficar imóveis. A mãe, Ana, a irmã, Julia e até mesmo a ex-namorada, Patrícia, estavam igualmente hipnotizadas. O garoto estava fazendo algo que transcendeu tudo o que ele imaginou ser possível. Então, no ápice dessas emoções desenfreadas, um dos homens armados, surpreendido pela luz, disparou sua arma. E tudo aconteceu em um instante. Um grito ecoou pela noite, e em uma fração de segundo, o projétil se dirigiu rapidamente em direção a Alan. Ricardo instintivamente se colocou na frente do garoto. O impacto foi brutal. Ele sentiu a dor arrasadora atravessar seu corpo. Um nó na garganta que parecia prender sua respiração. O calor do sangue escorria por seu peito, e enquanto caía, as vozes ao redor se tornaram uma onda distante. Ele olhou para Alan antes de sucumbir. Os olhos do garoto estavam cheios de uma estranha energia, como se o mundo o estivesse abrindo, e ao mesmo tempo, ele fosse o único capaz de salvá-los. "O que está acontecendo?" ele murmurou, enquanto a consciência escorregava por entre seus dedos. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. A luz de Alan se intensificou, mas o que viria a seguir? Ricardo não sabia, mas o verdadeiro poder do garoto parecia ser o catalisador de tudo que ia além de sua compreensão. E em meio ao caos, uma nova realidade começava a se formar, com segredos que poderiam mudar o destino de todos. A pergunta pairava na mente dele: até onde essa luz poderia levá-los? E a que custo? O futuro era uma cortina de incerteza, e tudo o que ele pensava saber começou a se desvanecer. Ricardo sentiu a dor cortar seu corpo como uma lâmina ao ser atingido. O mundo ao seu redor se transformou em um turbilhão. Ele viu a luz cintilante em Alan e, em um instante, tudo o que conhecia parecia se desfazer. Caindo ao chão, sua vista se turvou. O grito de Ana ecoava em seus ouvidos, uma mistura de amor e desespero. "Não, Ricardo!" ela gritou, correndo em sua direção. O que estava acontecendo com ele? Ele não podia deixar a dor dominá-lo agora. Precisava proteger Alan. Mas a energia emanava do garoto, crescendo em intensidade. Alan olhou para o pai, seus olhos grandes refletindo uma luz quase sobrenatural. "Pai, fique comigo!" A voz dele tinha uma força que ressoou na mente de Ricardo, um chamado para lutar. E como se a conexão entre eles tivesse sido acesa por um fio invisível, uma nova onda de energia percorreu seu corpo, levando embora a dor. Enquanto a luz crescia, os homens armados hesitaram. As expressões de medo em seus rostos eram palpáveis. A revolução dentro de Alan reverberou em todos. Foi um campo de proteção. "Alan, você consegue!" Ricardo gritou, a voz cheia de coragem. A luz se opôs à escuridão que cercava os homens. Era como se o mundo estivesse dividido entre a segurança e a destruição. "Nós não vamos deixar que eles te façam mal!" Ana gritou, encontrando sua própria força. Então, ao gritar de forma uníssona, o poder de Alan se transformou em uma onda.
varrendo os homens armados. Eles recuaram em pânico, suas armas caindo ao chão como folhas secas. O caos foi rapidamente substituído pelo silêncio. O poder de Alan revelava-se maior do que qualquer um imaginara. Ricardo conseguiu se levantar, a dor ainda presente, mas um novo vigor pulsava em seu coração. "Estamos juntos nessa", ele disse, olhando para Ana, que sorriu com gratidão e amor. "Nós vamos superar." Mas a batalha ainda não havia acabado. Ao longe, uma sirene aumentava de intensidade. A polícia estava se aproximando, e em seu peito, a certeza de que o que acabara de acontecer seria um divisor de águas. O que fariam a seguir? "Vamos a um lugar seguro", Patrícia gritou, finalmente tomando uma decisão. O trio se assentiu. Ricardo, Ana, Alan e até mesmo Júnior. Todos se uniram em um laço invisível que os tornava mais do que apenas sobreviventes. Eram uma família. Enquanto corriam, os olhares se cruzavam. Ricardo percebeu que, apesar das dores e dos segredos, o amor sempre os guiaria. Alan, com seu poder, não era apenas um menino especial. Ele era a luz que poderia dissipar as trevas do passado. Na esquina da rua, eles pararam. "O que vem a seguir?" Júnior perguntou, sua voz trêmula, mas esperançosa. Ricardo respirou fundo. Não tinha todas as respostas, mas sabia que juntos enfrentariam qualquer tempestade. "Vamos reconstruir nossa história", Ricardo respondeu. "E qualquer coisa que aconteça, ainda temos um ao outro." É assim, enquanto a polícia chegava, a verdade se tornava mais do que uma carga. Era uma redenção. Mas, embora os desafios fossem grandes, um novo amanhecer se aproximava. Uma nova vida os aguardava, cheia de possibilidades. E a pergunta pairava no ar, como um eco na noite. Será que Alan poderia realmente mudar tudo? O futuro não era mais um mistério, mas sim uma jornada que se desenrolaria lentamente. Agora, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta jornada emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.